2. A identidade deve ser analisada sob a perspectiva das relações sociais escritas numa determinada cultura. Logo, a identidade não é algo fixo, meramente natural. Aqui eu trago uma figura para a gente entender, uma denominação aqui de algo, características genéticas. Então aqui no centro eu coloco, não é sobre isso que estamos falando quando tratamos de identidade. Ou seja, não é sobre apenas as características individuais dos seres. Não se trata de pensar em características exclusivamente pessoais, nem naturais das pessoas. Quando abordamos identidade, estamos nos referindo a algo que tem intrínseca relação com a sociedade em que vivemos. Isto que é estes são os primeiros pontos importantes na discussão sobre o conceito de identidade. É que este conceito não pode ser visto separadamente ou apartadamente em relação à diferença. Então, segunda questão aqui, a identidade tem sentido densos e profundos em sua performatização. Ou seja, é quando estamos numa vivência social que nossas características pessoais, culturais, históricas ganham sentidos, porque elas vão ser colocadas em jogo, elas vão ser colocadas em referência ao outro, em referência ao grupo que nós vivemos. Próximos tópicos. Portanto, não basta apenas a autodefinição da identidade, nem uma visão externa sobre si. A identidade é colocada em jogo dentro de uma situação social ampla. A identidade é, nesse sentido proposto, relacional e contexto dependente. Então, vamos consolidar as ideias que colocamos até agora, gente, a partir de duas questões que foram problematizadas. A identidade não é algo meramente pessoal, ela ganha sentidos quando relacionada ao outro. Logo, identidade se constitui a partir da diferença. Elas são interdependentes, elas são relacionais. Ao afirmar que sou algo, estou implicitamente dizendo que eu não sou outra coisa. Logo, quando eu digo eu sou brasileiro, eu estou implicitamente circunscrevendo uma identidade nacional e colocando esta identidade nacional em relação a todo um conjunto de outras identidades. Se não houvesse nacionalidades, não haveria o mínimo sentido eu falar que sou brasileiro. Eu falto afirmar uma identidade nacional. Ela ganha sentido, portanto, no jogo de forças que a gente está dizendo que é marcado em amarelo aí agora, relacional. Outro ponto importante, a identidade ela é colocada em jogo a partir de sua performatividade. Então, numa circunstância, eu vou selecionar elementos que eu acho importante e que têm sentido da minha identidade, elementos para colocar em jogo naquela situação. Ora, se numa situação de Jogos Olímpicos, por exemplo, vai emergir uma ideia da minha identidade como brasileiro, porque eu estou num contexto em que estou cercado de estrangeiros, numa outra circunstância pode emergir a minha identidade, por exemplo, de ser uma pessoa branca ou ser uma pessoa negra. Por quê? Porque eu posso estar num outro contexto social em que o caráter racial ou o caráter étnico pode estar sendo mobilizado como algo importante para a minha autodefinição dentro daquela sociedade. Logo, a identidade, além de relacional, ela deve ser considerada como contexto dependente, conforme marcado em amarelo aí agora, e vocês podem verificar na tela do vídeo em que estão observando. O próximo slide nos ajuda a entender a lógica. Eu trouxe um slide que mostra uma perspectiva que representa uma sociedade com um grau de complexidade. Por que eu estou chamando um grau de complexidade? Pessoas andando de bicicleta, pessoas
caminhando com automóveis, pessoas com situações de trabalho distinta. A ambulância faz uma atividade, o policial faz outra. Pessoas que estão circulando, transitando no meio de uma rua, aliás, na calçada de uma rua, pessoas que estão transitando do outro lado, prédios que apresentam uma cidade muito, provavelmente uma cidade muito densa. Logo, é dentro deste contexto social, dentro dessa situação social, dentro dessa complexidade social, é que as identidades das pessoas começam a ser colocadas em jogo. Então, voltamos a remeter o que eu falei anteriormente, a aludir o que eu falei anteriormente. As identidades aqui, elas são performatizadas de forma relacional. Eu sou ciclista, eu sou motorista, eu sou policial, eu sou médico. Eu sou mulher, eu sou homem, eu estou indicando aqui para vocês alguns exemplos. Eu pertenço a um grupo X, eu pertenço a um grupo Y. Essas identidades emergem relacionalmente e dentro também de um contexto social. Essa é a premissa, esses são os argumentos iniciais do Tomás Tadeu da Silva. Então, uma articulação importante acerca do conceito de identidade e diferença com textos anteriores, vimos claramente no texto do Hobsbawm sobre as nações e nacionalismo, muito bem apresentado, brilhantemente apresentado pela professora Verena no módulo 1, que a nação não existe de modo natural ou como algo pré-existente. A professora Verena nos ensinou e deixou bastante claro que a ideia de nação, a partir de Hobsbawm, é pensada como um construto, né, que é uma invenção construída dentro de uma engenharia social. Essas relações, essas questões ligadas à ideia de identidade relacional e contexto dependente também foram muito brilhante e pertinentemente trabalhados pela professora Verena, quando ela diz que a minha identidade depende do que eu penso de mim, depende do que o outro pensa de mim e depende do que eu penso que o outro pensa de mim. Então eu estou trazendo isso de uma outra perspectiva, mostrando para vocês o quanto a identidade se realiza numa performatividade, ou seja, dentro da minha relação com o outro e num contexto social em que as perspectivas de vida, as situações de vida se colocam como complexas. Logo, a diferença emerge. Se emerge a diferença, eu vou selecionar ou mobilizar ou empregar ou usar aspectos da minha identidade para performatizar, para me inserir, para me articular com outras pessoas dentro de uma sociedade. É por isso que eu estou apontando e frisando que a identidade é algo relacional e contexto dependente. Uma conclusão inicial dessa discussão: a identidade tem seu conteúdo, ou seja, sua expressão alcançada no âmbito das relações sociais e culturais com os outros. Em razão disso, identidade e diferença são dependentes das representações. Este é o próximo tópico. Nós vamos dar uma parada para o arquivo não ficar muito grande e ser viável eu carregá-los para que vocês assistam. No próximo tópico da aula 1 ainda, a aula 1 ainda tem continuidade com 2 tópicos, tá? Que é representação, 3 tópicos, representação, relação de poder e um outro tópico. Então, encerramos essa primeira parte e vamos concluir a aula 1 numa segunda parte. Agradeço a atenção de vocês e até lá!